Provavelmente vai ter muita gente vindo aqui nos comentários e às vezes discordar ou me chamar de corneta ou falar que calma, Diogão e tal. Só que, cara, ô Deleonte, de verdade, a minha preocupação hoje, ela já não é mais com o Campeonato Brasileiro não, tá, gente? Eu já tô preocupado e pensando e visando e planejando o que vem por aí a partir da próxima quarta-feira, que é o jogo de ida contra o Corinthians. E no jogo de hoje, o Leonardo Jardim colocou o Cruzeiro com força máxima. E isso não foi à toa. Certamente no jogo contra o Santos, a gente deve ter um time misto ou, quem sabe, até um time completamente reserva para poder poupar os atletas para essa grande decisão. Então, a última oportunidade que o time titular do Cruzeiro tinha para poder mostrar jogo, mostrar respostas, tá? Algumas correções, era nesse jogo de hoje contra o Botafogo, que é uma equipe qualificada, que também fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não fez um jogo ruim. O Cruzeiro jogou bem, desenvolveu, atacou pelas laterais. O Fabrício Bruno e o Vidalba mais seguros ali atrás. O Kaique apoiando por um lado. O Willian apoiando pelo outro. Eu vou concordar aqui. Eu acho que o Willian hoje... Pô, não dá pra falar aqui o A ou B do Willian. Quando ele jogar mal, a gente tem que falar. Mas eu acho que hoje o Willian foi bem. Só que criamos oportunidades, chegamos, só que a gente não pode vacilar, gente. O Cruzeiro não pode bobear, não pode ter uma desatenção. É uma decisão errada, é um passe errado, é um posicionamento errado. Já pensando em Copa do Brasil, pode custar uma eliminação para o Cruzeiro. Vamos imaginar que isso aqui hoje, esse resultado fosse contra o Corinthians. Seria o quê? Um péssimo resultado do Cruzeiro, fazer 1-0. 2-0, tomar 2-1, 2-2. Todo mundo tá saindo puto aqui do Mineirão hoje. Então, hoje não faltou vontade, não faltou entrega. Todo mundo correu, todo mundo lutou. O Cruzeiro começou melhor que o Botafogo, depois o Botafogo equilibrou mais o jogo. No segundo tempo, o Botafogo entrou com o Montoro, que mudou a cara do time do Botafogo. Ele organizou jogadas, ele deu mais dinâmica, distribuiu os jogos. O segundo tempo foi muito mais aberto. Só que se você parar para olhar, os 2 gols que o Cruzeiro tomou de vacilo, sabe? O primeiro gol, o Matheus Pereira podia ter dado um passe, poderia ter chutado, poderia ter bicado a bola pra frente, ele tentou dar um toque a mais ali e acabou perdendo. Gol de graça do Botafogo. Gente, é inadmissível, eu não tô pegando o Matheus Pereira pra Cristo, tô falando que é inadmissível uma situação dessa acontecer num jogo de semifinal da Copa do Brasil. Isso não pode acontecer na quarta-feira. E a jogada que originou o segundo gol do Botafogo ali no segundo tempo, né? Enfim, o pênalti, 2-2. Aí, às vezes a gente fica falando de jogador A ou B, viu, Delhão, enquanto você come seu marmitex ali, mas eu acho importante, se eu ouvir isso que eu vou falar, o Wallace, ele realmente perdeu um pouco de peso, né? A gente percebe isso, que ele tá fininho, que ele tá correndo mais. Mas, cara, eu, de verdade, tá? Com sinceridade, eu fico, Deleon, muito preocupado com a entrada desses atletas nessa reta final e nas decisões, porque não corresponde assim à altura do jeito que a gente precisa. Vale lembrar, Deleon, que na final da Sul-Americana do ano passado, o Wallace não vivia um bom momento com a camisa do Cruzeiro. E ele foi escalado para ser titular. Você lembra disso? E aí, com 15 minutos de jogo, se eu não me engano, tava 2-0 pro Racing. A primeira coisa que fizeram foi lá tirar o Wallace do jogo. Só que aí já era, irmão. Já tava 2-0 pro Racing. Não estou falando aqui que o resultado aqui é culpa dele. Mas a jogada aqui iniciada ali, que originou no pênalti, o cara passou por ele brincando ali pela direita, depois do prosseguimento pela esquerda. Ele, Eduardo. Limparam o Eduardo, limparam o Vidalba, e aí depois o Kaique chegou fazendo um pênalti. Então, gente, isso tem que ser avaliado, tá? Porque pode custar muito caro pro Cruzeiro. Agora, eu preciso concordar com o torcedor que tá falando aqui, cara. E engraçado que sempre quando a gente fala do Jardim, eu brinco assim, cara, tem só uma coisa que no Jardim que eu queria que ele melhorasse, que me irrita, que é o fato dele demorar demais pra mexer no time, e eu continuo achando isso, cara. Sabe, hoje de novo, o Montoro voltou no intervalo, ele mudou a cara do jogo. E o Cruzeiro demora pra poder fazer a alteração, e muitas vezes quando vai mexer, o caldo já entornou. Aí você fala assim, pô, Diogão, você tá reclamando. Cara, o brasileiro ficou pra trás. E volto a dizer que eu acho que o Cruzeiro poderia ter brigado pelo título brasileiro, mesmo com as situações que tinha. Mas essas coisas a gente tem que corrigir, gente. Na semifinal,
Não pode ter esses erros bobos que toma um gol aí, é eliminado. Não pode ter desatenção. E outra coisa, tem que jogar quem tá melhor. Tem que jogar quem tá bem. Tem que jogar quem tá confiante. Beleza? É muito mais importante o Cruzeiro conquistar um título do que querer dar moral para determinado jogador A ou B e o Cruzeiro perder uma Copa do Brasil, tá? Dito isto, meio frustrante, né? Vamos dizer esse empate aqui, porque você tá ganhando de 2-0, toma um empate do Botafogo, né? Mesmo que não dispute nada e já pensando que isso aqui era um teste pelo que vem ali para ser disputado contra o Corinthians, mas ficam essas observações e essas avaliações. Diego de Leon, só pra ser justo, tá, gente? Que partida fez o Cássio hoje, tá? Esqueci de falar no meu comentário e não é de hoje que o Cássio vem pegando muito. Salvou, o Cruzeiro poderia ter perdido o jogo hoje se não fosse o Cássio. Perdão, de Leon.